Olá, gente! Meu nome é Juliana Meira. Hoje eu vim gravar um vídeo falando um pouquinho para vocês sobre a primeira vez que eu tive crise de ansiedade muito forte e como eu fiz para melhorar as minhas crises de ansiedade. Tenho 36 anos, tenho 2 filhos, sou casada com um esposo maravilhoso e sou cabeleireira. Aos 15 anos, comecei a trabalhar como auxiliar de cabeleireiro e depois que eu tive meus filhos comecei a trabalhar em casa. E na pandemia o movimento parou super, né? Eu estava desempregada, meu esposo desempregado, os filhos dentro de casa. Nessa fase da pandemia que começou a aparecer uns sinais, né, de crises de ansiedade, só que eu não percebi. Eu achei que era normal, ansiedade normal que todo mundo tem. Não levei muito a sério esses sinais. Eu comecei a não dormir direito, que é essencial, né, dormir. Eu comecei a não dormir direito e quando eu dormia, eu tinha aqueles pesadelos que me fazia acordar várias vezes durante a noite. Eu dormia, quando eu pegava no sono profundo, eu levava um susto e acordava. Também tinha aceleração, né? Meu coração acelerava demais. Preocupação excessiva do que vai acontecer no outro dia, do que vai acontecer com a pandemia, né? A preocupação excessiva com os meus filhos, a preocupação excessiva do emprego que não tinha, as contas que vinham chegando, né? E aquela preocupação ela foi tomando conta assim de mim de uma maneira tão grande. Quando eu fui dar por conta, eu já estava de cama. Primeiro dia que eu tive crise de ansiedade, eu estava dormindo, eu acordei umas 7 horas mais ou menos da manhã, muito tonta. E aí eu acordei, começou a rodar tudo e eu, muito desesperada, falei pro meu marido que eu ia morrer naquele dia. Muito desesperada. Eu falei, eu vou morrer porque eu fiquei tão tonta que eu não conseguia ter sentido mais, sabe assim? Tudo começou a rodar e eu achei que eu tava morrendo. E junto com aquela sensação de que eu estava morrendo, veio muito forte o medo daquilo acontecer, o medo de morrer. E aí misturou várias sensações. Eu comecei a ter ânsia de vômito, eu comecei a ter náuseas, comecei a ter calafrios, comecei a ter suar muito a mão, suar muito o pé. E desespero, eu tinha muito desespero, muito medo de morrer e deixar os meus filhos, deixar o meu esposo. Eu tinha muito medo, o medo tomava conta de mim. Eu fui ao médico, ao clínico, mas foi pronto-socorro e ele falou que era simplesmente cansaço físico. Me passou um remédio, eu tomei esse remédio e fiquei alguns dias sem. Quando foi no retrasado, o ano todo foi difícil, né? Por conta da pandemia e tal, as nossas contas muito atrasadas. Quem é cabeleireira sabe que no final do ano é quando a gente começa a trabalhar. Então eu comecei a ficar muito empolgada, porque no final do ano eu ia começar a trabalhar. E ia entrar dinheiro para pagar as contas, porque era o que dava no momento, né? Era minha maior preocupação, eram as contas. Então, quando chegou ali em outubro tal, o pessoal começou a marcar o cabelo progressiva, muita progressiva. E aí o que aconteceu? Eu comecei a marcar. Quem é cabeleireira sabe que elas sempre deixam para em cima da hora. Começam a marcar bem finalzinho de novembro e começo de dezembro, a agenda começa a ficar cheia.
Aí elas começaram a ligar, eu queria fazer tal dia, eu posso fazer tal dia, não sei o que. Aí eu comecei a agendar várias clientes durante a semana e várias também durante o mesmo dia. Em um belo dia, eu marquei 5 progressivas em um dia. Nesse dia, a primeira progressiva foi 8h30 da manhã, mais ou menos. Parei para o almoço, já estava cansada, já estava ansiosa, sem eu perceber. Tinha alguns sinais, eu não sabia o que era. Eu atendi de 8 horas até 9 horas da noite. Quando foi 9 horas da noite, eu estava muito cansada mesmo, exausta. E eu estava muito ansiosa para terminar aquele cabelo para mim descansar, para mim tomar banho e descansar. Eu não via a hora de acabar para mim descansar. Quando eu terminei um cabelo, eu tinha um outro que estava me esperando. Graças a Deus, era uma cliente, assim, mais que cliente, amiga. E estava ela, a irmã e a mãe. Naquele cansaço, eu falei, eu vou terminar, porque eu preciso terminar. O cabelo dela já estava com o produto, então eu tinha que terminar. Quando eu comecei o cabelo dela, começou a me dar falta de ar, começou a me dar tontura, começou a rodar tudo, eu já não conseguia mais ver o cabelo, já não conseguia mais nada. Começou a me dar um suor excessivo, que eu nunca tinha tido, a não ser da primeira vez, né, que eu tive, só que eu não sabia que era crise de ansiedade. Começou a me dar um calor excessivo e outra vez a sensação que eu ia morrer, que eu ia desmaiar, que alguma coisa ia acontecer comigo. Sentei um pouco, descansei, lavei um pouco o rosto para aliviar, só que mesmo assim continuou. E nesse dia foi o dia assim, gente, mais horrível da minha vida. Foram 4 dias de muito desespero e 4 dias assim para mim que eu vou levar pro resto da minha vida. E por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque eu acredito que através de mim eu posso estar ajudando várias outras pessoas a se cuidar. Então, eu passei mal, né? Comecei a ter esses náusea, comecei a embrulhar tudo, a rodar e falei, não, hoje eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Aí fui ao médico clínico e o que aconteceu? Falou que era excesso de trabalho, que estava estressada e por conta do serviço, por conta do trabalho, eu tinha passado mal. Ele me deu um remédio para pressão, porque quando eu cheguei no hospital, eles mediram minha pressão e minha pressão estava alta. Por quê? Porque a ansiedade, quando você tem crise de ansiedade, a sua pressão ela sobe. Então ele me deu um remédio para pressão, pronto, só isso. E eu fui para casa. E quem disse que eu dormia? Eu não dormia à noite. Eu não dormia, não conseguia dormir. Depois desse dia, eu não fui mais a mesma. Nunca mais fui a mesma. Eu não conseguia dormir. Eu tive 4 dias ou foi 5 dias sem comer, porque não tinha fome. Comecei a não ter fome. Eu tinha muito medo, eu tinha muita angústia. A angústia tomava conta, assim, de mim total. Eu não queria ver ninguém, eu não queria ver os filhos, eu não queria ver o marido, eu não queria ver ninguém. Eu me trancava dentro do quarto. Eu falava muito com Deus, porque eu queria muito a minha cura daquilo que eu não sabia que eu tinha. Para mim, para minha família, era algo muito inexplicável, difícil de lidar, porque nunca tinha acontecido isso. Sou eu e mais uma irmã e minha mãe, e a gente somos super unidas. E elas não sabiam como lidar, eu não sabia o que estava sentindo, e aí a gente ficou 4 dias sem saber o que fazer.
Eu fiquei 4 dias sem comer, 4 dias sem dormir. Eu fiquei 4 dias, gente, as minhas mãos suavam. Eu tinha um calor, de repente eu tinha frio, muito frio. Eu tinha muito medo, uma inquietação, muita inquietação. Eu precisava de um ventilador para ficar assim em cima de mim, porque eu não conseguia, assim, era falta de ar, era arrepio, eu tinha muito arrepio, eu tinha suava muito a mão, suava muito o pé, muito. Gente, a sensação horrível, eu não desejo essa sensação para ninguém. Nada, eu não desejo. Foram dias muito difíceis, muito difícil. Isso mexe com a família inteira, né? Isso mexeu comigo, mexeu com meu esposo, mexeu com a minha mãe, com a minha irmã. Ninguém conseguia trabalhar, ninguém conseguia ter a sua vida, né? E eu desesperada, porque eu não sabia o que eu tinha, né? Na verdade. Até que então, minha irmã, pesquisando com amigas, com algumas pessoas, viu que o que eu tinha era crises de ansiedade muito forte. E que falaram para ela que eu precisava passar num psiquiatra. Eu já tinha ouvido falar que quem tem crise de ansiedade precisam de passar num psiquiatra. Mas o preconceito da gente é tão grande que a gente nunca acha que a gente vai precisar de passar num psiquiatra. Que coisa de psiquiatra é coisa de louco. E aí eu pensei, meu Deus, tô ficando louca. Porque eu vou, né? Necessito passar com um psiquiatra, tô ficando louca, meu Deus do céu. Não imaginava. E ela pesquisando, ela conseguiu um psiquiatra pra mim. Isso foi numa segunda-feira. Nesse mesmo dia, a gente tinha compra pra fazer, porque o Natal ia ser na minha casa, a ceia ia ser na minha casa. Eu tentei levantar da cama e ir ao mercado fazer a compra pra ceia do Natal. Levantei, coloquei uma roupa, entrei dentro do carro e fui em direção ao mercado. Quando eu cheguei na metade do caminho, começou a me dar um desespero, uma falta de ar, um desespero, suar frio, que eu falei pro meu esposo, volta, que eu não vou mais no mercado, eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia estar com muita gente. Enfim, gente, eu não conseguia fazer nada. Já tinha chegado no meu extremo da ansiedade. Aí minha irmã conseguiu marcar esse psiquiatra e a gente foi. E assim, gente, pra mim, naquele momento foi a melhor coisa que aconteceu. Eu tenho certeza que Deus colocou um anjo com forma de médico para me ajudar naquele momento, porque eu me encontrava desesperadamente em busca de uma solução para o meu problema. A gente se sente tão angustiada que a gente pensa em milhares de coisas para aquela dor interna, aquela dor, uma angústia, uma dor no coração, como se você tivesse perdido alguém que você não perdeu. Você busca incessantemente algo que te faça aquela dor, aquela angústia parar. Então a sua mente, ela pensa milhares de coisas. Então eu passei no psiquiatra e ele era muito calmo, ele estava muito calmo, pediu para me contar tudo que tinha acontecido e tudo que eu estava sentindo naquele momento. Eu contei para ele tudo que tinha acontecido e conforme eu fui conversando com ele, eu fui me acalmando, porque eu estava bem, desesperada. Eu fui me acalmando porque as palavras dele, tudo em volta assim era muito calmo e eu comecei a ficar calma e fui contando para ele. No final ele falou assim: tem algo mais que você queira falar? Eu falei: doutor, eu quero a minha vida de volta. Isso ficou muito gravado na minha mente e no meu coração. Eu desesperadamente pedia pro doutor que eu queria minha vida de volta. Ele falou assim: não, você vai ter a sua vida de volta, pode ficar tranquila.
Nisso ele falou, perguntou se meu esposo queria entrar, ele entrou. Meu esposo também bem triste, eu nunca tinha visto ele tão triste e eu nunca vi ele chorar assim, né? Ele falou pro médico assim: doutor, eu quero a minha mulher de volta também, porque ela não é assim, ela é feliz, ela é sorridente e eu preciso dela pra tudo, né? E eu achei muito bonitinho naquele dia. O médico falou: não, pode deixar que a gente vai cuidar dela. E aí ele me passou uns remédios, algo pra acalmar os meus nervos, porque eu sentia os meus nervos repuxarem. A boca doía porque eu tinha muita tensão, o corpo doía. Aqui os braços doía, a boca doía muito, aqui o maxilar, porque eu tinha muita tensão, assim, o nervo muito. E ele me passou um remédio para que esses nervos se acalmassem rapidamente quando eu saí do consultório. Eu já passei na farmácia, já comprei os remédios, não foram baratos. Consulta também não foi barata e nem os remédios. Mas no momento, dinheiro nenhum valia a pena naquele momento. Se não tivesse, pegaria emprestado, mas é que naquele momento o que importaria era eu ficar bem, para todos, minha irmã, minha mãe, meu esposo. E aí eu comprei os remédios. A princípio eram uma gotinha, né, umas gotinhas que você tinha que tomar. Toda vez que eu tinha crise, eu tinha que tomar 3 gotinhas. Gente, aquelas gotinhas foi assim, era como se tirasse assim esse nervo que eu sentia repulsar em mim. Ela parecia que era uma coisa que saía assim. Eu me acalmava, ficava mais calma, mais sonolenta. E tinha um remédio que ele me passou que era para mim dormir, porque eu não dormia vários dias e isso mexia muito com o meu psicológico. Eu tomei o remédio e dormia, apagava, simplesmente apaguei. E um remédio que é para tomar de manhã, que é para suas ideias, colocar as ideias, né, em dias. E eu, de lá pra cá, eu só venho me tratando, né, com os remédios e me apegando muito em Deus também. Não é que eu deixei de ter crises de ansiedade, eu ainda tenho crises de ansiedade, mas são menores e eu consigo me controlar bem. Eu não posso ficar sem os remédios, né, porque eu ainda estou em tratamento, mas eu ainda tenho, só que quando eu tenho, eu respiro. Por conta da ansiedade, a gente começa a pesquisar muito sobre o assunto. Eu respiro e falo que aquilo ali vai passar. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu creio que posso ajudar muita gente que vai ver esse vídeo. Se você está sentindo alguns sintomas parecidos com tudo isso que eu falei aqui, não hesite de procurar um médico. O psiquiatra, ele não é para doido. Ele é para cuidar da mente da gente, para cuidar de algum problema existente que a gente tem. Se você tá com dor em algum lugar, você vai aonde? Você vai ao médico. Não pense, eu não vou no médico porque eles vão me dopar, eu vou ficar dopada, jogada na cama. Isso é mentira. Isso é mentira, você não fica dopada na cama. Depois que eu comecei, que o remédio começou a fazer o efeito, porque ele demora alguns dias para fazer efeito na gente, eu comecei a ter a minha vida de volta, gente. Eu comecei a viver de novo, eu comecei a ver a vida de outra maneira. Eu comecei a ver tudo diferente. Gente, parece que você morre e você vive novamente. Então, assim, não deixem de ir ao médico. Teve alguns sintomas de crise de ansiedade, que é todos esses sintomas que eu te falei, e outras pessoas têm outros sintomas, eu só, assim, falei os meus sintomas. Não deixem de ir ao médico. Você não vai ficar dopada de remédio. Você não vai ser
doido ou nem doida. Pelo contrário, eles vão cuidar de você. Eles vão te dar um remédio especificamente para você. E se você tomar o remedinho direitinho, controlado, você vai ter a sua vida normalmente. Eu achei que eu não teria minha vida normalmente. Eu falei, meu Deus, agora eu tô ficando louca. Só que não, gente. Eu passei no médico, ele me receitou e hoje eu estou muito bem, vivendo muito bem. Algumas coisas mudou, a minha mente mudou, algumas coisas mudou, mas mudou para melhor. Tem muitas coisas que eu comecei a fazer depois que eu tive minhas crises de ansiedade e eu vou gravar um outro vídeo mostrando para vocês o que eu faço e o que eu fiz para que as crises de ansiedade não tomassem mais conta de mim, nem da minha mente, nem do meu corpo, e isso pode servir para você também. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado alguém aí. Se eu ajudei ao menos uma pessoa com esse vídeo, eu já estou super feliz e super satisfeita. Um beijo, fiquem com Deus e se